A paz do Senhor, irmãos, que bom nós estarmos juntos mais uma vez. Eu sou o pastor Emerson e é sempre bom ter você conosco aqui na nossa Escola Bíblica Online, aonde nós estamos estudando a revista da CPAD do segundo trimestre de 2022, aonde nós estamos falando sobre os valores do reino de Deus. Nós estamos aplicando o Sermão da Montanha na vida da igreja. Então eu te convido para estar conosco, nós já estamos na nossa quinta lição, um mês já passou, e nós estamos aí na lição de número 5, falando de um dos temas mais urgentes na nossa vida cristã nesses últimos tempos. O tema da nossa lição é: o casamento é para sempre, ou seja, nós estamos resgatando princípios bíblicos sobre o casamento, e nesta lição nós vamos colocar a posição bíblica, não vamos falar de igreja, denominação, a posição bíblica a respeito de casamento. Nós vamos falar o que a igreja pensa de adultério, qual é a relação do adultério e o divórcio, como que fica o divórcio dentro da igreja, como que fica a história de casamento civil, precisa, não precisa. Tudo isso nós vamos falar no vídeo de hoje, na nossa aula. Então, eu espero que você esteja conosco até o final, porque lá no final nós vamos ter o padrão bíblico para o casamento cristão. Então, fica conosco e será uma bênção a nossa aula. O tema da nossa lição, a lição de número 5, é: o casamento é para sempre. Interessante, muito interessante, que nós estamos falando de casamento, dia 1º de maio, certo? O mês de maio inteiro é considerado o mês das noivas. Então nós vamos começar o mês das noivas falando a respeito de casamento e a posição bíblica a respeito dele. O nosso texto áudio, ele vai dizer assim: assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Mateus capítulo 19, versículo 6. A verdade prática diz assim: a vontade de Deus para o casamento é que ele seja vitalício, marque vitalício. Na continuidade do Sermão do Monte, Jesus condena o adultério. Nós vamos girar a nossa lição a respeito do casamento e essa ideia de o casamento ser algo para sempre, ou seja, enquanto eu e você estivermos vivos. Nós não dizemos que o casamento é eterno. Existe uma denominação que são os santos dos últimos dias, na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que nós conhecemos como Mormons, que eles têm a ideia do casamento ser eterno, ou seja, mesmo após a morte não finda as relações maritais. E o que acontece? Quando um dos cônjuges morrem, eles fazem uma segunda cerimônia que é para a celebração da eternidade do casamento. Nós não pensamos desta forma, certo? A visão cristã, a visão bíblica é que o casamento, ele dura até qual? Até a morte de um dos cônjuges. Aí o outro está livre, tá? Por que isso? Porque Jesus, falando aos saduceus, ele vai dizer que no céu ninguém se casa nem se dá em casamento, ou seja, no céu não existe relacionamento marital. Este é aqui para a terra, e nós vamos falar disso no decorrer da nossa lição. Você já está inscrito aqui na nossa Escola Bíblica Online? Nos ajude a crescer, nos ajude a alcançar mais pessoas. Deixa aqui o seu like, deixa aqui o teu joinha, né? Coloca ali nos comentários, hashtag estou presente, tudo junto, tudo minúsculo, hashtag joguinho da velha, hashtag estou presente. A introdução da nossa lição vai dizer assim, que é no Sermão do Monte que Jesus evidencia a diferença do caráter e da justiça do verdadeiro discípulo acima dos fariseus e dos saduceus. Por quê? Quando Jesus vai falar do 7º mandamento, né, que é o não adulterarás,
ele vai trazer não somente a questão do adultério em si, mas ele vai trazer para nós toda esta necessidade e regulamentação da fidelidade, não somente nos aspectos físicos, mas também mentais e emocionais. Deixa eu te dizer, vamos adiantar um pouquinho a aula. Adultério não é só a conjunção carnal, mas adultério também se dá de forma mental. Tem muitas pessoas que não cometem o ato, mas a sua mente está impregnada de adultério. Outra forma é o adultério quando as pessoas se ligam emocionalmente umas com as outras, deixa de dar atenção para o seu cônjuge, olhando para outro ou para outra, vai se ligando emocionalmente e vai se afastando do seu relacionamento, do seu verdadeiro relacionamento, que é o casamento. Então nós precisamos, irmãos, compreender que casamento, certo, é algo, é uma entrega completa. Nós já lemos lá Mateus 19:6. Não são mais dois, são apenas uma carne. Nós vamos entender, né, na nossa lição, que o ser humano ele é formado de 3 partes: corpo, alma e espírito. E todas as 3 precisam estar vinculadas ao casamento. Você não pode entregar apenas o corpo ou somente a sua mente. Tudo precisa estar ligado ao casamento. O nosso primeiro tópico vai tratar de algo muito duro. E nós vamos falar sobre a condenação do adultério. Primeiro, vamos trazer aí bem claro o que é adultério. Adultério é o relacionamento sexual, certo, entre pessoas casadas, entre os cônjuges, com terceiros, seja casado, seja solteiro, seja de forma física, seja de forma emocional. É todo o relacionamento que tire o teu foco dentro do relacionamento, tá? Por exemplo, pornografia. Pornografia, você não comete o ato em si, mas você olha aquilo que está no vídeo e você deseja aquilo, aquela para você. Então a pornografia é um ato de adultério. Por exemplo, o adultério que não acontece no corpo, acontece na mente. Nós temos as questões também das ligações emocionais. Por exemplo, o homem não está se dando bem com a esposa. Ele vai começar a conversar e abrir o seu coração para uma outra mulher, um outro homem, e isso vai começar a gerar neles desejos, pensamentos, sentimentos, que vai tirando o coração dele, a alma dele, da sua esposa, do seu marido, e vai ligando a uma terceira pessoa, ou seja, ele está permitindo que outra pessoa adentre no seu relacionamento, tá? Então o adultério, na ótica dos fariseus, na ótica dos saduceus, dos religiosos, ele acontecia apenas quando havia conjunção carnal, quando homem e mulher dormiam junto. Mas quando nós vamos olhar para a Bíblia, quando Jesus começa a falar a respeito dos 10 mandamentos, o primeiro mandamento, né, que vai ser citado aqui é o não adulterarás. Ok, não adulterar é você não se deitar com outras pessoas. Mas também Jesus ele não vai citar indiretamente quando lá na lei de Moisés está escrito assim, olha, não cobiçarás, não deseje, não queira para você o que é do outro, a mulher do outro, o animal do outro, o sítio do outro, a casa do outro. Por quê? Porque isto vai gerando em você uma insatisfação com aquilo que você tem. Deixa eu te dizer uma coisa, nenhum de nós não fomos obrigados a casar, certo? Nós não somos obrigados a casar, de tal maneira que nós, quando vamos nos casar, nós estamos diante de um juiz de paz, antes do religioso, e o juiz de paz vai perguntar assim, olha, é de tua livre e espontânea vontade se casar com o fulano ou com a fulana? Você vai dizer que sim. Então, casamento é uma decisão, certo? É uma decisão de viver unido e
harmoniosamente com aquela pessoa. O adultério é a quebra desse laço, é a quebra desta decisão. Por quê? Porque você olhou para fora do teu casamento. Então é aí que o adultério começa. O adultério não começa no ato sexual em si. O adultério vai ter início quando nós vamos criando desejos pelaquilo que não nos pertence, ou seja, a cobiça. Então nós vamos ver que dois dos mandamentos que Deus deu a Moisés vão se relacionar: o adultério e a cobiça. Porque os dois se unem para trazer malefícios ao casamento. Então, o que nós vamos compreender? Que é um exemplo que nós temos que trazer da Bíblia, e é muito triste, é o exemplo de Davi. Por que é o exemplo de Davi? Davi, ele se colocou na sacada da sua casa e começou a olhar para baixo. Ele viu lá quem? Ele viu Betseba. Tá? E ela estava se banhando, segundo a Bíblia, ela estava nua, e ele parou para olhar. Ele tinha todas as concubinas, ele tinha todas as mulheres do reino que não fossem casadas, ele tinha a possibilidade de tê-las. Mas não, ele desejou o que não era dele, a cobiça, certo? A cobiça foi gerando dentro de Davi o desejo de possuir Betseba. Ok, ele mandou chamá-la, não vamos entrar no critério, mas ela errou também, ele errou, ela errou, ele a chamou, coabitou com ela engravidou. E qual a consequência disto? A morte espiritual de Davi e Betseba e o homicídio, a morte física. Davi mandou matar Urias. Ou seja, irmãos, o adultério, quando ele acontece, é como se fosse a destruição de um castelo de cartas. Puxa-se a primeira, mexe-se na primeira e o restante vai caindo. Então Jesus, ele condena o adultério. O adultério é expressivamente condenado dentro da Bíblia Sagrada. Ele vai fazer o quê? Ele vai desfigurar a questão do casamento. E olha só, o que nós precisamos compreender também, irmãos? Que nós não podemos colocar panos quentes. Aconteceu, aconteceu. Nós precisamos dar nome aos bois. Jesus chama adultério de pecado, certo? Adultério é pecado. Lembra da mulher adúltera, lá no Evangelho de João? Jesus não vai condená-la. Esse não condená-la não é que ele está abrindo brechas para que o adultério seja cometido, mas ele está dizendo assim, a mulher foi pega em adultério, Jesus condena o adultério, mas ele condena a hipocrisia deles também, tá? E por não ter trazido o homem que também estava nesse meio termo, tá? Então Jesus vai dizer para ela, vá e não peque. Adultério para Jesus é pecado, vá e não peque mais. E quais as consequências do adultério? A consequência, primeiro, é algo terrível para dentro da família. Quebra a confiança, ele quebra o respeito, ele interrompe o amor. Na sociedade, apesar da nossa sociedade, como um todo, ele ser libertina, dentro de uma sociedade cristã, o pecado de adultério, ele é condenado. Nós cuidamos das pessoas, daquele que comete, daquele que sofre, nós cuidamos das pessoas para não nos lançarmos no inferno. Mas ao exemplo de Jesus, o que nós vamos fazer? Nós vamos cuidar para que esta pessoa saia desse pecado e não volte mais para ele. Então, o adultério, ele vai fazer o quê? Ele vai trazer uma quebra na vida espiritual, uma desmoralização dentro da sociedade, vai trazer o sentido de deslealdade, a quebra da lealdade do cônjuge, dos compromissos com a igreja, do compromisso com a família. Ele vai fazer o quê? Que os filhos percam o respeito pelo adúltero ou adúltera,
Então, irmãos, nós vamos vendo que existe uma série de desvantagens, de tristezas que acontecem quando o adultério entra nos relacionamentos dentro da família. Então nós precisamos o quê? Guardar o nosso coração. A Bíblia vai dizer que é do coração que procede as saídas da vida. A Bíblia deixa bem clara que o coração, que a boca fala do que o coração está cheio. A Bíblia vai deixar bem clara que os nossos olhos são a cadeia da alma, são a candeia da alma. Os nossos olhos que trazem informações para o coração, mas é o coração que vai abrir passagem, certo? Para que estas situações vão adentrando e vão gerando dentro de nós, dentro de mim, de você, sentimentos que não deveriam existir. Então, a Bíblia condena o adultério. Jesus condenou o adultério. Os apóstolos condenaram o adultério. Por quê? Porque o adultério é uma quebra nos nossos relacionamentos. O nosso segundo tópico, ele vai trazer o seguinte tema: o que rege o coração regerá o corpo. Olha só, quando nós falamos dessa questão de coração, nós estamos falando de algo muito mais profundo. Nós falamos da nossa alma, tá? Nós compreendemos que o ser humano, ele é formado por três partes: corpo, que é a parte material, alma e espírito, que são as partes imateriais, certo? Tudo que nós vemos, que é o corpo, ele é regido e se manifesta através do quê? Da nossa alma. A alma, certo? A alma, ela gera desejos, pensamentos. A alma é a sede das nossas emoções. Verdadeiramente, o que nós somos? Nós somos alma. Isso que nós somos alma. Então, o nosso corpo, ele reage aos sentimentos da alma. E aonde vai surgir tanto o desejo de fidelidade como o desejo de infidelidade dentro do casamento? Vai surgir dentro da alma, dentro do nosso coração. Olha o que Tiago vai escrever em Tiago capítulo 1, versículo 13 a seguir. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Ok? Então continua. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então este desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ser consumado, gera a morte. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Olha só, a questão da fidelidade ou infidelidade dentro dos nossos relacionamentos está diretamente ligado com o que é gerado em nós, com aquilo que nós estamos permitindo que venha surgir dentro dos nossos corações. É muito importante nós falarmos com os nossos alunos e deixarmos isso muito claro com eles, que o adultério, os pecados sexuais, eles não acontecem de uma hora para outra. Aconteceu, chegou, não. Ele vai sendo gerado, vai sendo alimentado dentro de nós. E isso é muito importante, certo? Diz aos nutricionistas que nós somos o que nós comemos, tá? Nós, como os pastores, dizemos a mesma coisa. Você é o que você coloca para dentro de você. Se você passa o dia assistindo filmes, não vou nem falar de pornografia, mas assistindo filmes imorais com cenas de sexo, se você passa muito tempo em conversas com pessoas que não têm a mesma moralidade cristã, não têm os padrões de vida, isso vai entrando dentro de você. Você passa o dia inteiro ouvindo música, certo? Ouvindo música, independente de qual música for.
No final do dia, você sai de onde você está e a música ela vai com você, certo? A música ela tem essa pegada de adentrar na alma humana. É o ritmo, é a melodia, tá? E principalmente hoje, aonde todas as nossas as músicas, a grande maioria das músicas que nós ouvimos hoje nas rádios, ela tem conotação sexual, certo? É quica, baixa, senta, quebra, vira, é um verdadeiro malabarismo, ok? Tudo de forma subjetiva. Então, quando você começa a ouvir essas coisas, o seu coração começa a fazer o quê? Começa a gerar sentimentos, pensamentos, imaginações. Vamos voltar a Tiago. Tiago vai dizer assim, olha, não vai dizer que é Deus que está tentando, não vai dizer que é Deus que está dando a oportunidade, porque o Senhor não faz isso. Ponto final. Cada um é tentado pelo seu próprio mal. Nós somos tentados pelos nossos maus desejos, certo? Nós somos tentados pelos nossos maus desejos e somos arrastados, se nós permitirmos, nós somos arrastados para ele, certo? Para os nossos maus desejos, para os nossos maus pensamentos. E o que esses desejos vão gerar em nós? Vão gerar o pecado. E este pecado, ele pode ou não ser consumado. Vamos lembrar ali de Abel e Caim. O Senhor virou para Abel e falou, Caim, o pecado está à tua porta. Cabe a você dominar o seu mal. Ok, Caim não dominou. Caim não fechou a porta. Bem pelo contrário, ele abriu a porta. E esse pecado sendo gerado, ele causa o quê? E após ser consumado, gera a morte, tá? E Jesus deixa bem claro, não se deixe enganar, ok? Então, irmãos, o pecado ele é gerado dentro do nosso coração. Ele é gerado por quê? Pelaquilo que nós alimentamos, tá? Vamos ser bem sinceros. Quando você vai assistir, graças a Deus aqui em casa, nós somos livres de novela, já tem décadas já que nós não temos novela dentro de casa. Mas o que acontece? Normalmente os protagonistas são homens e mulheres bonitos, certo? É um homem carinhoso, elegante, né, que chega, é borracheiro, mas quando chega em casa está tudo elegante, né? A mulher, ela trabalha fora, dona de casa, ela faz de tudo, certo? Mulheres belas, homens belos. E quando você chega em casa, às vezes a tua realidade não é isso, certo? Você casou, o tempo passou, né? Quando eu casei com a Josiane, eu era um tanto mais magrinho, né? Nós éramos diferentes, eu era mais jovem, eu tinha 23 anos quando casei, era bem jovenzinho ainda, tá? Então era tudo novo, certo? Nós tínhamos sonhos, boa parte dos sonhos nós já realizamos ou estamos realizando, mas era aquela ideia, personificação da vida perfeita. Daí veio o casamento tem as dificuldades, né? O meu, o teu, vem os filhos, vem uma série de situações que às vezes não está dentro daquilo que você imaginou para a sua vida. Então vai gerando dentro de si insatisfação. A insatisfação vai gerar cobiça. A cobiça vai gerar desejo. O desejo vai gerar um pecado. O pecado ele será consumado. Aí vem a morte, tá? Então, não se esqueça. Todo desejo, todo pecado começa onde? No coração. É por isso que nós precisamos guardar o nosso coração, né? Guardar o nosso coração. O Salmo 119 deixa bem claro. O salmista diz: eu guardei o meu coração, guardei a tua lei no meu coração, para não pecar contra ti. Este é o remédio, é a palavra de Deus, é esta vida na presença de Deus, certo? Fechando as portas, fechando aquilo que pode e intervém nos nossos relacionamentos com o Senhor. Porque, irmãos, é muito comum nós vermos as situações de homens de Deus,
mulheres de Deus que outrora, fizeram uma grande obra para o Senhor, mas o que aconteceu? Por causa do tempo, muitos compromissos, muitas agendas, eles foram se afastando do Senhor, eles foram dando mais prioridade ao compromisso com as agendas do que o compromisso com o Senhor. E isso vai trazendo esfriamento, e o esfriamento vai fazendo o quê? Que nós nos afastemos do Senhor, tá? E esse afastamento é perigoso. Por quê? Porque ele esvazia o nosso coração. E coração, uma vez que ele esteja vazio, os antigos ocupantes, os antigos habitantes, a vida mundana, a vida de pecado, ele volta a ter prioridade. Então nós precisamos ter cuidado com isso. Por quê? A nossa lição, o subtópico vai dizer assim: o homem é o que pensa. Tudo aquilo que invadir a sua mente, você se tornará refém dele, certo? Você se sujeitará a ele. Por quê, irmãos? Porque a nossa mente, a nossa alma, certo? Os nossos desejos que vão gerando em nós, certo? As tendências de pecado ou de uma vida sadia. Nós, como homens, mulheres de Deus, nós precisamos viver lendo a palavra, estudando a palavra, focados em Cristo. Por quê? Porque a mente carnal, ela nos leva a atitudes carnais, porque nós somos o que nós pensamos. Olha o que Paulo vai dizer, Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há louvor, seja isto que ocupe o vosso pensamento, o meu pensamento, tá? Porque do coração, é do meu coração, da minha mente, que procede todas as coisas. E nós precisamos ser o quê? Cheios do Espírito Santo. Como já falei, se houver espaço vazio, os antigos ocupantes, habitantes, eles voltam. Eles estão rodeando. Então nós precisamos fazer o quê? Ocupar o nosso coração, ocupar a nossa mente com as coisas que são de Cristo. E o nosso terceiro e último subtópico vai dizer assim: a indissolubilidade do casamento. Tá? Só uma nota histórica para você, nós vamos falar de casamento. Tá? O casamento civil, certo? O casamento civil, como nós temos hoje, não é algo muito antigo, certo? O casamento civil, ele vai começar a acontecer lá na Inglaterra, certo? Quando eles queriam separar da Igreja Católica, tudo. Então eles queriam separar da Igreja Católica e ter uma Igreja Nacional. E o que eles vão fazer? Eles vão instituir uma nova regra de casamento, porque antes só o casamento religioso que valia. Eles vão instituir o casamento civil. O casamento civil, ele vai fazer o quê? Ele vai tomar o lugar desse casamento religioso como sendo o principal. Por quê? Na Inglaterra, nem todos seguiam a religião católica já. Então eles estavam naquele movimento de separação. Então o casamento civil, ele surgiu na Inglaterra para quê? Para que homens e mulheres, quando eles se unissem em matrimônio, certo? Tivesse algo declarando que um era do outro, um pertencente ao outro, as suas responsabilidades dentro desse casamento, e que na falta de um ou de outro, os bens, as coisas, quem cuidaria dos filhos, estaria havia uma salvaguarda. Então o casamento civil, ele veio para isso e tem sido largamente usado desde então. No Brasil, o casamento civil, ele vai chegar mais ou menos no início da República, 1840, mais ou menos. No início da República se
começa a existir o casamento civil. Lembrando que até então o Brasil era um país católico, então obedecia às leis católicas, e com a República, certo? Essas novidades, como o casamento civil, ele vai surgindo, certo? E vai ficar registrado ali na primeira Constituição, né? Marechal Deodoro da Fonseca deixa ali registrado o casamento civil. E desde então, isso tem sido a regra. É por isso, irmãos, que nós, nas igrejas cristãs, as igrejas protestantes sérias, nós não aceitamos, né, os amasiados. Por quê? Porque nós compreendemos, para que uma vida cristã seja verdadeiramente séria, existe a necessidade do quê? De andar em comunhão, certo? Os direitos civis e os direitos religiosos, tá? Então o casamento, ele tem a sua parte civil, aonde você estará em conformidade com a lei, e também existe o caráter religioso, você estará em conformidade com a vontade de Deus. Mas antigamente, na época de Jesus, como que acontecia, né, se não tinha o casamento civil? Irmãos, o casamento era algo assim absurdamente respeitado, de tal maneira que não só na Bíblia, mas códigos antigos, como o Código de Hammurabi, leituras antigas, como textos hititas, acadianos, os próprios egípcios, eles tinham ali, né, uma regra muito séria a respeito de casamento. Vamos olhar para Jacó, lá em Gênesis capítulo de número 29, certo? A Bíblia vai dizer que quando Jacó chegou, certo, na casa de Labão, ele já se apaixonou por Raquel, tá? E o que ele fez? Ele propôs a Labão trabalhar por Raquel, tá? Daí nós não vamos entrar no âmbito ali de Raquel e Lia, certo? Porque isto é uma outra coisa, tá? Mas ele trabalhou por quê? Porque ele queria se casar com Raquel. Ele não roubou Raquel, ele não se amasiou com Raquel, ele propôs que para o seu sogro que ele trabalharia por ela. Questão de dote, questão de família, tá? Então, veja bem, nós precisamos compreender que desde o princípio houve um homem para uma mulher. Lógico, havia as leis de concubinato, certo? Que era uma concubina? Era uma mulher, certo? Que o homem tomava para ser a sua segunda companheira, mas ele tinha a responsabilidade com a primeira. E isto, Jesus vai deixar bem claro, que foi somente por causa da dureza do coração dos homens, certo? Em nenhum momento o Senhor ordenou. Isso faz parte da dureza, faz parte do pecado que foi sendo gerado no coração do homem. Então, como funciona o casamento na perspectiva bíblica? Vá lá para o livro de Cantares. Você vai ver o que é um casamento na perspectiva bíblica. O casamento na perspectiva bíblica é o casamento do amor de um homem para uma mulher, que juram e prometem viver em lealdade um para com o outro e para com o Senhor. Porque quando há infidelidade no casamento, o primeiro a ser traído é o Senhor, certo? O Senhor é o primeiro a ser traído nessa relação. Então, quando nós olhamos para o casamento, nós compreendemos que o Senhor fez homem e mulher, um para o outro, e o Senhor vai dizer assim, que são apenas uma carne. Não existe, eu não tenho como me separar da Josiane, minha esposa, porque nós somos apenas um, nós somos um. Nós prometemos isso diante do altar, de sermos um. Então, irmão, nós não podemos pensar na perspectiva de divórcio, tá? A Bíblia, ela vai dar vazão a 3 possibilidades para extinção do relacionamento marital, mas apenas uma é verdadeiramente válida, tá? E nós vamos falar isso daqui a pouquinho. Então, como que é o casamento na perspectiva bíblica? Vamos lá. O que é casamento na Bíblia? Primeiro, casamento na Bíblia é heterossexual, um homem com uma mulher.
Segundo, é monogâmico, ou seja, mono, só um parceiro, não existe mais de um, não existe troca de casal, não existe nada disso. O casamento é heterossexual, o casamento é monogâmico e o casamento é indissolúvel. Indissolúvel, não existe separação dentro do casamento. Jesus vai dizer assim, que na questão de morte pode separar, porque morreu, certo? O outro fica livre. Mateus capítulo 19 vai falar muito disso, tá? Outro ponto é a questão, Paulo vai dizer, quando um dos cônjuges não é crente, não quer viver mais com o crente. Tá? Então existe a possibilidade deste cônjuge não crente abandonar a sua esposa ou seu marido. É uma outra situação. Tá? E existe a situação do adultério, que é aquele que sofre o adultério, ele tem por direito, certo, pedir o encerramento do matrimônio. Tá? Mas tanto a questão do cônjuge descrente como o cônjuge que comete adultério, a Bíblia vai ensinar que, antes de tudo, nós precisamos pensar na questão do perdão. Tá? Tudo passa pelo perdão. Existem situações que são quase impossíveis de ser perdoadas por nós, seres humanos, por sermos falhos. Tá? Mas a Bíblia vai primar pelo perdão. Certo? Vai primar pelo relacionamento, pela perpetuação do relacionamento. Porque Jesus deixou bem claro que quando Moisés escreveu, segundo Deus, que era permitido que desse carta de divórcio, esta carta era para resguardar a vida da mulher, não era para separar de qualquer jeito. E a partir daí, os homens, certo, movidos pelo seu sentimento pecaminoso, eles começaram a banalizar a questão do divórcio. Tá? Banalizar que se a mulher não cozinhasse direito ou não passasse a roupa direito, ele podia largar dela. Então nós precisamos, irmãos, olhar desta forma, compreender que biblicamente o casamento ele é indissolúvel. Nós não podemos pensar em extinção do casamento. O Senhor fez homem e mulher. Eu casei com a Josiane, tá? E eu prometi que eu viverei com ela na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, nos dias bons, nos dias difíceis. Porque tem dia que ela é difícil, tem dia que eu sou difícil, tem dia que os problemas são grandes, né? Isso em todas as casas. E o que acontece? Nós precisamos estar firmes no compromisso que nós fizemos com Cristo. Nós precisamos estar firmes no compromisso com o Senhor, de vivermos de tal maneira que o nosso casamento se mantenha. É por isso, irmãos, que nós não aceitamos a extinção do casamento. Os fariseus, os saduceus, eles iam dizer assim: não, que pode separar, se achar coisa feia, coisa indecente. Mas esta relação do que é indecente, certo? Não existe um critério bíblico para o que é indecente. Tá? Então, o casamento, na ótica bíblica, ela é indissolúvel, porque Deus vai protestar ali em Malaquias, né, que é o último livro do Antigo Testamento, contra os sacerdotes, contra os homens que ali estão, falou: eu fui testemunha da sua união com a mulher da tua mocidade, e vocês estão sendo infiéis, porque naquele período o divórcio estava muito comum em todas as esferas, tal qual como a nossa, a esfera social, a esfera religiosa, de uma forma geral, certo? E Jesus vai protestar contra isso. Os apóstolos, eles vão batalhar pelo casamento, certo? E o escritor aos Hebreus vai dizer assim, que bem-aventurado, feliz é o casamento sem mácula, sem nada no meio, sem sujeira, sem nada que atrapalhe. Então, irmãos, fique com essa mensagem bíblica,
certo? Com esta ideia que o pastor Osiel trouxe, o casamento é para sempre. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Nós estaremos juntos aí já na nossa sexta lição. Olha só, nós já estamos chegando aí para o meio na metade da nossa revista. E a sexta lição diz assim: expressando palavras honestas. Deus te abençoe, eu te espero lá.